Olá pessoal, tudo bem com vocês? Então, hoje daremos continuidade ao assunto do terceiro bimestre e falaremos um pouco mais sobre a arte no Brasil do século XVII. Lembrando que nas últimas aulas falamos um pouco sobre a arte indígena brasileira, tá? Então, gente, aqui ele faz uma pequena introdução, né, fazendo com que vocês possam imaginar quando os europeus chegaram ao território americano, né, encontrando paisagens, povos e costumes bastante diferentes daqueles que eles estavam acostumados, e pergunta: que impressões você acha que eles tiveram? Como acha que eles as registraram? Certo? Então, aqui diz que da chegada dos portugueses ao Brasil até o século XIX, muitos foram os relatos escritos e os registros em pintura, desenho e gravura sobre a fauna, flora e os povos locais. Isso, né, descritos pelos portugueses, tá? Então, com base no registro dessas pessoas, que ficaram conhecidas como artistas viajantes, a Europa foi construindo um imaginário do que seria esse novo mundo. Então, construíram um imaginário totalmente voltado à visão europeia, né, o que culminou posteriormente ao etnocentrismo, ou seja, o povo europeu, né, começou a se achar superior aos demais povos que viviam aqui na América, tá? Então, por isso, né, nesta unidade, estudaremos com mais detalhes a produção artística dos artistas viajantes que vieram ao Brasil no século XVII, tá, gente? Então, aqui tem, né, um texto no qual fala sobre os relatos do século XVI, né, registros do paraíso ao inferno segundo os europeus, tá? Então, vamos ver um pouquinho aqui sobre isso. Ele fala que os primeiros relatos sobre as terras descobertas datam de 1500, com a famosa carta de Pero Vaz de Caminha. Porém, essa carta ficou esquecida nos arquivos portugueses e só foi descoberta em 1773. Foi com Américo Vespúcio, né? Américo Vespúcio, tá? Explorador italiano a serviço da coroa portuguesa, que o Brasil, nessa época conhecido como Terra de Veracruz, começou a chamar a atenção dos europeus. Então, geralmente com o objetivo de atrair colonizadores, muitos relatos elaborados no século XVI associavam o Brasil a uma espécie de paraíso, né, de fauna e flora exuberantes, e onde os habitantes nativos, representados como traços europeizados, demonstravam uma inocência facilmente dominável. Então, já em outros relatos, contudo, né, os exploradores destacaram os horrores praticados por alguns indígenas, como o ato de comerem carne bovina, ou melhor, carne humana, e os perigos encontrados diante de monstros aquáticos gigantes, associando esse cenário a uma espécie de inferno, tá? Então, nessa página aqui, ó, anterior, Hans Steiner, né, foi um explorador alemão capturado no século XVI pelos Tupinambás, segundo aí os portugueses, tá? Os Tupinambás, gente, eram indígenas brasileiros, né, que praticavam a antropofagia, ou seja, o ato de alimentar-se de carne humana por motivos específicos. Então, eles quartejaram, né, esse alemão e logo após o comeram, tá? Isso segundo aí os europeus. Então, aqui tem uma ilustração também de monstros marinhos, né, próximos às caravelas europeias e figuras demoníacas atacando os nativos, né? E essa é uma reprodução da página do livro, né, As Grandes Viagens, tá? De Theodore Debra, que era um editor belga que publicou compilações de relatos, produções textuais e visuais dos viajantes que vieram para o Brasil no século XVI. E a gente sabe hoje que nada disso aí existia, né, nem existe até os dias atuais. Não passou, portanto, de grandes mentiras e mitos, tá, gente? Então, aqui fala um pouquinho mais sobre o Brasil nessa época.
especialmente no século XVII. Por isso que ele coloca aqui século XVII, o Brasil sob novos olhares ou sob novas perspectivas. Então, como vimos, né, os relatos do século XVI, de modo geral, foram elaborados de maneira distorcida e subjetiva, ou seja, de modo individual, né, relacionado à pessoa que estava escrevendo ou falando. Assim, textos, desenhos e gravuras eram usados para alimentar o imaginário dos europeus sobre essa terra desconhecida e selvagem, né? Selvagem aí, entre aspas, tá? Segundo, né, os viajantes. E essa visão era baseada no eurocentrismo, que era um modo, né, de julgar o mundo com base em um ponto de vista europeu no que se refere às questões políticas, sociais, religiosas, entre outras. E o europeu, ele julgava qualquer costume diferente do seu como inadequado, né, ou anormal, pois se sentia superior às outras culturas. E hoje, pessoal, ainda predomina esse eurocentrismo, tá? Esse preconceito e discriminação, infelizmente, tá? Então, no século XVII, né, porém, algumas regiões do Nordeste foram dominadas pelos holandeses, né? Isso aqui vocês verão posteriormente, vocês verão lá no oitavo ano, tá? E a vinda da comitiva de Maurício de Nassau ao Brasil trouxe algumas mudanças nesse olhar em relação às novas terras. Grande incentivador da arte, Nassau governou Pernambuco entre 1636 e 1645, e em sua comitiva vieram muitos estudiosos, entre eles alguns artistas holandeses. Então, aqui tem uma produção, né, desses artistas holandeses que mostrou duas modificações relevantes em relação à produção dos artistas viajantes do século anterior. Nesse caso, podemos dizer que as imagens, né, desenhos, pinturas e gravuras ganharam autonomia, ou seja, tornaram-se mais independentes dos relatos escritos. E também, né, ela apresentou rigor científico e artístico, né? O que isso quer dizer? Elas ficaram mais focadas na observação naturalista, tá, da natureza e também dos costumes dos povos que momento moral de quem as produzia. E dos artistas holandeses que vieram na comitiva de Nassau, destacam-se Frans Post e Albert Ehrenroth, né? Estudaremos, né, agora algumas de suas obras, tá certo, gente? Então, vamos falar um pouquinho sobre Frans Post, né, que foi o primeiro artista holandês a pintar uma tela representando a paisagem brasileira, que ficou conhecida como Vista de Itamaracá, perdão, tornando-se, né, o primeiro paisagista do Novo Mundo. Então, desenhista, pintor e gravurista, Post viveu no Brasil de 37 a 44 do século XVII, mas continuou a pintar a paisagem do Brasil mesmo após retornar à Holanda, né? Sempre sob influência da pintura holandesa da primeira metade do século XVII. É um período, né, em que a paisagem era um gênero de pintura muito comum. Então aqui tem uma tela, no qual nós podemos observar, tá, de Frans Post, tá? Então, aqui diz ainda que as 18 telas que ele pintou, né, durante sua estada no Brasil eram menos exóticas e mais documentais, né, pois o artista ele pretendia representar com mais realismo paisagens, batalhas, portos, edificações e detalhes relacionados à topografia, ou seja, as particularidades, né, de um lugar ou terreno, e a economia do açúcar, né, já que a cana-de-açúcar tornou-se a grande riqueza dessa época para os holandeses. E esse assunto nós veremos posteriormente em história, tá? Então, em engenho, por exemplo, né, que aqui, secções de pintura descritiva, como se fazia na Holanda nesse período, né, pois representou uma paisagem como se fosse um cenário de uma peça de teatro,
em que o primeiro plano da tela é ocupado por vegetação, né? E ao fundo, o horizonte encontra-se com um amplo céu que ocupa grande parte da tela, como podemos verificar aqui na ilustração. Então, podemos, né, notar nessa obra que não há representação de estereótipos, né, como nas pinturas e gravuras do século anterior, né, que eles utilizavam imagens ou concepção de forma distorcida, né, sem conhecimento real, apenas para marginalizar os grupos de pessoas, né, que viviam aqui no Brasil, os povos indígenas. Tá, gente? Então, as pessoas representadas estão trabalhando no engenho, como vocês podem verificar, tá? E construções vistas no plano médio da tela, provavelmente pertencentes aos mesmos proprietários da Casa Grande, encontrada, né, no plano ao fundo. Então, por meio da leitura dessa imagem, observamos vestimentas, construções arquitetônicas, né, entre outros elementos, e podemos perceber que as distinções de classe existentes na colônia, porém, né, sem um caráter exótico destacado com frequência nas obras do século XVI. Tá? Então, as pessoas passaram a ser representadas como elas eram de fato. Tá, pessoal? Então, é importante ressaltar, né, ainda que muitas das pinturas feitas por Franz Post tinham a finalidade de decorar a residência de Nassau, do Nordeste brasileiro. E de acordo com estudiosos do período, o governador tinha o hábito de visualizar, por meio dessas telas, as áreas que estão sob seu domínio. Tá? Aqui tem um exemplo, tá? De uma vista ou melhor, vista de Olinda, né? Que fica em Pernambuco. Então, ele faz mais questionamentos, como por exemplo, o que as pessoas representadas nessa tela estão fazendo? Como estão vestidas? Pelas roupas, quem você acha que elas são? Indígenas, africanos, escravizados, europeus, o quê? Então, ele faz também outras perguntas, né? Se é possível, né, observarmos que vegetais e animais nós conseguimos identificar, tá? E logo em seguida fala que parece ter sido, né, do interesse de Post representar a vista da cidade de Olinda de um local no qual era possível ver tanto as construções da cidade quanto sua natureza exuberante, que era formada, né, por uma grande variedade de espécies exóticas de fauna e flora aos olhos do europeu. E a precisão dos detalhes representados nos dá a impressão de que o artista compôs essa tela em louco, ou seja, pintou-a ao ar livre, né, diante da paisagem que via. Entretanto, gente, ele criou essa obra, né, 22 anos depois de retornar à Holanda. E aqui ele também faz mais um questionamento. Ainda que houvesse um esboço para sua criação, será que essa paisagem foi retratada de forma mais realista possível? Então ele responde: de volta a seu país, Post usou seus esboços, né, e desenhos para continuar a pintar cenas da colônia. Porém, a partir da década de 60, passou a representar a paisagem brasileira de maneira menos fiel, acrescentando em suas telas espécies exóticas de animais e vegetais dos trópicos, pois ele não mais conhecia. Pois a fantasia em torno de uma terra desconhecida era o diferencial que fascinava a burguesia holandesa e impulsionava a comprar as obras de Post. Então, tudo aí, né, esteve voltada à burguesia comercial e a seus próprios interesses, tá, gente? Então, para concluir, em 2010, durante o projeto de digitalização das obras do acervo de Noord-Holland Archive, né, na Holanda, o curador da coleção de imagens, Alexander De Bruyne, encontrou 34 desenhos completamente desconhecidos de Franz Post. E esses desenhos eram estudos originais de flora e fauna nativa brasileira. Provavelmente, né, foram feitos por ele durante os anos em que esteve no Brasil. Então, gente, aqui a gente conclui essa primeira parte de arte.
E na próxima aula falamos um pouco sobre Albert Auchrodt, né? E daremos continuidade a esse assunto, certo? Que fala sobre a arte brasileira no século XVII. Então, gente, bons estudos e até a próxima. Tchau.